Olá, meus irmãos, Pai do Senhor, meu nome é John Michael. O motivo desse vídeo é referente à Faculdade Unicesumar, graduação em Teologia. A matéria que está sendo estudada é a Introdução à Psicologia e a Aplicação Pastoral. Foi nos dado 5 perguntas, a primeira delas, como surgiu a psicologia. Primeiro, deixa eu trazer a terminologia da palavra psicologia. A palavra psicologia é a junção de duas palavras no grego, psique ou psique, que é alma, mais logia ou logos, que é estudo. Então, logo a gente entende que é o estudo sobre a alma. O que acontece? Os gregos, a psicologia surgiu na Grécia Antiga. Os gregos, eles entendiam que tanto as almas, quanto os animais, quanto as plantas, elas tinham almas. Desde a Idade Média até o Renascimento, a psicologia era baseada no empirismo, ou seja, nas minhas experiências. Com o final da Idade Média e a chegada do Renascimento, o empirismo fica de lado e agora a psicologia é baseada na metodologia em métodos científicos. Segunda pergunta, quais as abordagens da psicologia? A gente tem a que você conhece e ouve falar muito, que é a psicanálise defendida por Freud, e ela atua em todo o sistema da mente humana, a questão do sistema psíquico e como a gente vê muito a questão do inconsciente ali. A gente tem também o behaviorismo. O termo behaviorismo é um termo em inglês behavior, que é comportamento. Então quem vai atuar nessa área atua para o comportamento. A questão, a abordagem humanista, ali que o ser humano, ele é o homem em si, ele é o próprio protagonista de si mesmo. Dois nomes importantes aparece aí, Carl Roger e Maslow. Tem, dentro disso tem a TCC e a Gestalt. A terceira questão que fala, pergunta que a matéria deixou pra gente, é compreensão sobre os conceitos da unidade 3. Ela deixou pra gente tanto memória quanto percepção e tantas outras. Eu vou trabalhar na questão da percepção. Vou pegar esse livro, a gente vai trabalhar ele. Livro da faculdade, bem interessante. Página 116. Quando se trata da questão da percepção, ali eles falam que existem alguns fatores sociais que interferem na nossa percepção na realidade, entre as quais destacamos a sugestão. Dentro da sugestão, você tem a influência em grupo, e dentro da sugestão você tem também a hipnose, que você já ouviu falar muito sobre isso. Hipnose, você vai ver que uma pessoa que está sendo hipnotizada, ela está vendo uma realidade diferente, uma realidade que não existe. Por exemplo, nem é o foco disso, mas, por exemplo, uma pessoa que está sendo hipnotizada, pode ser o dia mais calor que tiver. Se o hipnotizador disser, ó, está frio, essa pessoa chega a tremer de frio. Dentro dessa questão da percepção, a gente tem também a questão da influência em grupo, ou seja, os adolescentes vivem isso com mais intensidade, ou seja, é comum que os adolescentes se comportem de acordo com os valores que os grupos têm. Dentro da percepção, que é esse ponto 3 que a matéria deixou para a gente, tem também a questão do engano da percepção, a gente tem pelo menos dois. A questão da ilusão e a questão da alucinação. Que a nossa mente, ao interpretar estímulos, ela pode se equivocar e oferecer uma falsa percepção, e isso é chamado de ilusão. Na página 118, na página 118, há um ponto importante. Outra causa importante das alucinações é a expectativa, quando a gente espera ansiosamente que alguém ou algo apareça. A ilusão faz com que isso se concretize com facilidade. Por exemplo, você está numa roda de conversa com os amigos ali fora, num fogo ali, e ele sai com a história de terror ou espírito. E aí você precisa sair ali e de repente se dá de frente com uma camisa pendurada em um varal. Logo, atualmente, por causa do que você viveu ali na roda de conversa de terror e espírito, vai concretizar que é um fantasma. Então, esse é um ponto importante ali. Na questão das alucinações, é uma percepção imaginária que não existe. Por exemplo, uma pessoa quando faz o uso de drogas, ela vê alucinações, coisas que não existem. Você deve ter ouvido falar muito disso aí. Ela vive uma realidade que não é a realidade. Uma alucinação normal dentro de tudo isso aí é quando uma pessoa perde um ente querido, ou seja, quando ela perde um ente querido, ela vai começar a ver
a pessoa que se foi, sentir a fragrância, ouvir nisso tudo aí. O que, que é isso aí? Isso é devido à convivência, a memória ela prega peça, porque essa pessoa está fragilizada. Então a memória prega peça devido a essa convivência ali. Isso é uma alucinação normal e não deve ser confundida com questão sobrenatural. Desculpe os barulhos, aqui é muito movimentado. Então a atividade 3 foi concretizada. A quarta pergunta é o que é que você entende por sistêmicas? Sistêmica, logo, abordagem sistêmica, logo, você já vem do termo sistema. O homem, ele não é só a parte de um homem. Até Tessalonicenses 5:23, a primeira carta de Paulo, diz assim que o homem é espírito, alma e corpo. Ou seja, o homem, ele não é só uma parte do homem. Por exemplo, quando o homem acorda de mau humor, ele vai brigar com os filhos, briga com a esposa, briga no trabalho. E aí ele vai para uma terapia, não vai ser só tratado o homem, tem também a questão ali do seu mau humor que afetou tanto filhos, família e tantos outros pontos que precisa ser tratado. Ou seja, o que a gente quer dizer que a sistêmica ela não trabalha só com a parte do homem, ela trabalha na família, no homem como um todo. A última pergunta que deixa pra gente é onde a psicologia e a teologia elas se encontram. A gente tem uma ideia de falar assim, ó, o psicólogo dá conselhos. Isso não é uma verdade. O psicólogo é alguém capacitado para direcionar uma pessoa e que precisa resolver um trauma para que a dificuldade dela diminui e ela consiga chegar a um caminho melhor ali. Que ela consiga se encontrar ali, que o trauma seja solucionado. A área pastoral, aplicação pastoral, temos que tomar o cuidado. Existia a psicologia antiga e tradicional, que o psicólogo era o dono da razão ali. Hoje já não é defendido. Hoje os psicólogos eles pegam, dentro disso que nós estamos conversando, eles constroem junto com o indivíduo e o indivíduo consegue entender o que está acontecendo e ele mesmo toma as suas decisões. Então isso é um ponto importante, porque se eu sou um aconselhador e falo, ó, faça isso e depois dá errado, então eu sou o culpado. Mas onde a psicologia e a teologia se encontram? O que acontece? A psicologia ela vai guiar, vai ajudar o ser humano a se encontrar, os seus traumas ser resolvidos ali, para que o ser humano tenha uma qualidade de vida melhor. O que acontece? O que acontece? Dentro da aplicação pastoral também é assim, o aconselhamento para que o homem se chegue a um local maior. Mas o que faz com que essas duas áreas se linkem? No meu ponto de vista, é a questão do amor, campo do amor. E também a matéria supõe isso aí. Gente, quer ver uma coisa legal? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Isso aqui é a tradução do grego do Novo Testamento, por Frederico Lourenço. A primeira carta de Coríntios 13 fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo ruidoso. Essa palavra ruidoso no grego, ela traz uma ideia assim, pensa assim, se eu não tiver amor, seria como alguém, como um sino ruidoso. Um sino ruidoso é alguém que lamenta a morte, no caso da filha de Jairo. Se eu não tiver amor, eu sou como uma pessoa que está passando por uma fase de luto, vendo uma pessoa já que morreu. Então, o que une essas duas áreas? O amor. Não adianta eu ter todo o conhecimento, sabedoria, conforme o texto bíblico, porque é aplicação pastoral também, mas se eu não tiver amor. Então, aonde ela se encontra, a psicologia trata o ser humano ali, os seus traumas, a psicologia também. Então, nessa questão do amor, a psicologia, a teologia, elas se encontram com a psicologia, que é no ato de pegar uma pessoa e deixar ela num estado emocional saudável. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. Até o próximo vídeo.